Olá, pessoal. Nós estamos aqui com mais um GabiCast. Cada semana com uma voz, com uma história assim que eu tenho aprendido assim demais. Como tem enriquecido a minha vida poder estar aqui todas as semanas conhecendo essas mulheres que têm feito diferença e que têm impactado a vida de tantas pessoas, e igual nós vamos ver hoje à noite na história da Karina, né? Hoje você não pode perder. Nós temos visto assim tantas pessoas que às vezes são impactadas por uma frase, por uma expressão, por um olhar, e eu tenho certeza que hoje também não vai ser diferença. Então, se você tem gostado do que nós temos feito aqui, compartilha com outras pessoas, nos ajudem aí, vamos divulgar e vamos ativar a voz dessas mulheres, dessas pessoas que muitas vezes estão lá escondidinhas, mas que tem tanta coisa para falar, né? E hoje para mim também é uma surpresa, porque quem eu tô entrevistando hoje, nós nunca nos vimos, é a primeira vez que nós nos conhecemos aqui agora. Vou dizer para vocês, nos bastidores, temos 10, 15 minutos, então assim, eu não sei nada sobre a vida dela, eu sei do trabalho dela, isso eu sei sim, porque ela também está fazendo parte desse movimento tão lindo que é o Circuito do Conhecimento. Então, eu já sei um pouquinho do trabalho dela, mas eu tô aqui ao vivo e a cores com ela. E a gente falou assim, o que a gente vai falar? Eu falei assim, eu não sei, vamos deixar livre, vamos deixar fluir. E a gente tá assim, né? Dessa forma como a gente faz, livre. Mas eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso. Só de conversar aqui com ela, 5 minutinhos, a gente já sente, né? A energia, o olhar. Então eu vou deixar ela se apresentar para vocês, pra gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Vamos lá? Olá, bom dia, eu sou Juliana, meu nome é Juliana Arguello, estou muito feliz de estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco da minha história com vocês, com a Gabi. Amei conhecer essa pessoa aqui em poucos minutos e eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito proveitosa, tanto para a gente quanto para vocês. Não só eu vou falar sobre mim, mas eu sei que nesse bate-papo eu vou conhecer muito sobre a Gabi também, porque sempre que a gente troca, assim, a gente troca uma energia, a gente troca uma sabedoria, alguma coisa que um já despertou e o outro não. Então eu tenho certeza que não vai ser proveitoso só para ela, mas para mim também, para todos nós, né? É um prazer imenso estar aqui hoje. Coisa linda. Olha só, gente, que mulher linda, sorriso, né? Linda. Sorrisão. Ju, conta pra gente, assim, olha eu, Ju. Ju, normal. Conta pra gente, assim, fala um pouquinho, quero saber um pouquinho hoje, o que você faz e como você chegou a isso? Hoje eu trabalho com comunicação, eu sou formada em comunicação, né? E eu cheguei aqui não só pela minha formação, porque depois que eu me formei ainda passei por outros caminhos. Mas hoje eu trabalho muito com posicionamento, branding, voltado para mulheres que querem se comunicar na internet, falar do seu trabalho, contar a sua história, fazer novas conexões. E eu sei que isso ainda trava muita gente, porque nós somos de uma geração que não cresceu com o celular na mão, que não está acostumada com as câmeras, né? Então eu ajudo nesse destrave, nesse posicionamento, e eu trabalho muito com o desenvolvimento pessoal para a gente chegar nesse momento. Que bacana. Porque o desenvolvimento pessoal, ele alerta muito a gente para o autoconhecimento, para o autoentendimento. E se a gente não se entender, não se conhecer, a gente não consegue se posicionar bem. Porque, na verdade, acaba fazendo o que está todo mundo fazendo. E eu não vejo isso como um bom caminho, porque aí a pessoa perde a sua essência, a sua personalidade, começa a replicar coisas que nem sabe se acredita. É verdade. Então, assim, eu vendo a comunicação, o posicionamento, mas eu entrego muito desse autodesenvolvimento, que eu acho que é fundamental, não só para o trabalho, mas para a vida da gente, né? Porque a gente acaba criando muitos padrões, entrando, né, em muitos padrões desde a infância, na educação ali, ouvindo muitas coisas que às vezes não são verdades. Então, quando chega na vida adulta, tem muita dificuldade para se relacionar. E o relacionamento é tudo, né? Relacionar é vender, é comprar, é falar, é conviver. Não é só para a vida pessoal, mas para a vida profissional também. Então, assim, eu trabalho todo esse conjunto. E eu cheguei aqui através das minhas próprias experiências. Eu falo sempre para as minhas mentoradas, a gente não pode guiar alguém por um caminho que a gente nunca trilhou.
Então eu precisei passar por todo esse caminho para hoje eu tentar de alguma forma facilitar para quem ainda não trilhou, né? E então eu passei meu ensino médio, eu fiz formação de professores e naquela época, como você falou aqui de dar voz, eu não tinha voz. Naquele momento da minha vida eu não tinha voz. E é muito engraçado porque assim são coisas diferentes, mas que trazem uma crença pra gente que leva a um lugar comum. Eu não tinha voz porque a minha voz era fininha e enjoadinha, então eu ouvia muito isso. E eu fui tentando me calar cada vez mais porque eu já não conseguia ouvir a minha própria voz complexada com o que eu ouvia dos outros. Coisa forte isso, muito né? forte. E aí eu só consegui retomar a minha voz num dia que eu fiquei afônica. Um dia não, foi uma semana. Eu tive um problema de amidalite, então eu fiquei sem voz mesmo. Naquele momento eu entendi a importância da minha voz. E a voz não é só o som que a gente está ouvindo. É tudo isso, a gente poder acreditar na nossa história, confiar na nossa história, ter orgulho e comunicar. E a gente comunica de várias maneiras, não só pela voz em si, mas isso foi uma virada de chave para mim. Então, a partir daquele momento, eu falei, não me calo mais. E aí eu fui aprender a me comunicar de verdade, né? Porque, assim, eu tinha uma comunicação um pouco explosiva, um pouco agressiva. E quando ou eu estava calada ou eu estava explodindo. Olha assim pra essa pessoa. Não acredito. Quando eu falo que eu sou explosiva, todo mundo tem essa reação. Mas tão meiga, né? Parece tão meiga, olha, gente. Mas aí eu preciso até corrigir. Não sou explosiva. Eu aprendi a ser explosiva. Pra poder se defender. Exatamente. Hoje, como eu estudo muito comportamento humano, eu estudo perfil comportamental, temperamento de personalidade. Então, assim, hoje eu estou numa autoanálise porque eu tinha certeza que eu era uma colérica. Porque eu sempre tive esse temperamento explosivo. Eu sempre cresci achando que eu era colérica. E aí hoje, como eu estou em desenvolvimento, eu já consegui corrigir muitas coisas que eu falo, gente, isso aqui não me representa. Exatamente. E aí eu tô desconfiadíssima fortemente que eu não sou colérica, eu sou uma sanguínea. Porque eu era uma colérica com fortes traços de sanguíneo. E hoje eu tô achando que essa explosividade toda, essa atividade toda imediatista, era mais uma defesa. Uma coisa que eu desenvolvi porque eu tinha que seguir um padrão, eu tinha que parecer com outras pessoas que, ao meu ver, eram as pessoas que eram as autoridades na minha vida. Que davam, de repente, eram as referências que você tinha para você poder ter voz, né? Exatamente. E, olha, tão engraçado isso, porque ontem eu estava estudando sobre temperamento, né? Porque eu também lido muito com pessoas. E eu estava olhando exatamente os temperamentos. Eu falei assim, gente, sempre falei que eu era colérica, mas eu tenho visto a minha vida, porque a gente vai mudando, né? Conforme a gente vai se conhecendo. Exatamente. E eu fiz a mesma pergunta. Ontem eu estava me fazendo essa pergunta. Olha que coincidência. Ou não, né? Coincidência. Ontem eu estava assim, falei assim, gente, tô olhando, né? Tava revendo. Eu gosto de um livro que se chama Temperamentos Transformados. Não sei se você já leu ele. Muito bom. Ainda muito não. Bom, muito bom. E eu tava lendo ele por causa de algumas palestras que eu tenho que dar e tal. Aí eu falei assim, gente, tô me revisitando, porque eu acho que a importância da gente como desenvolvimento humano é a gente sempre se revisitar, né? Verdade. A gente sempre olhar pra gente e falar assim, opa, quem eu estou nesse momento? Porque quando a gente faz teste comportamental, aí a gente vai lá e traz todo aquele teste comportamental. Eu acho que dependendo da fase que você tá... A resposta é uma, né? A resposta é uma. É isso. E aí aquilo pode ser positivo, negativo e me traz para momentos onde eu preciso sempre mudar, né? É verdade. A gente olha pro que a gente está vivendo e entende, é isso que eu quero, é esse caminho que eu quero seguir. Então a gente começa a traçar novas rotas e essas novas rotas, eu falo, não é que você não sabe para onde você vai, mas são momentos. Se você traça uma rota num momento da sua vida e não muda nunca mais, tem alguma coisa de errado, porque se você evolui, se você progride, você vai abrindo seus horizontes, você vai entendendo novas coisas. Então, é muito comum que você mude mesmo, né?
Eu acho que é isso que tem acontecido bastante. E com toda essa história de ter voz, eu comecei a entender que eu tinha que sim me orgulhar da minha história, eu tinha sim que falar da minha história, me compartilhar. E aceitar a voz que você tem, né? Exatamente. Assim, eu melhorei muito no sentido de que, como eu sou uma comunicadora, então a gente vai desenvolvendo. Sim. É treino, né? Todo dia fazendo a mesma coisa, tá cada dia melhor. Mas se eu não tivesse começado, se eu tivesse aceitado aquela condição de que sua voz é chata, eu não quero, ninguém quer ouvir, eu nunca teria feito, eu nunca teria evoluído. Hoje não tá 100%, ainda não tá como eu quero que fique, mas tá bem melhor do que era antes. Então, assim, eu me assumir mesmo, eu me aceitar, eu me entender. E eu me aceitar, eu sempre falo, não é aquela coisa de, eu sou assim, ponto. Não. Isso aí. Eu, quando eu me aceito, quando eu me amo de verdade, eu faço todo o processo necessário para me melhorar. Porque se eu me amo, eu quero me ver cada vez melhor, e aí eu vou né? entender os meus limites para trabalhar nas minhas debilidades, né? Exatamente. E eu acho que a maior dificuldade, né, que a gente vê hoje nas pessoas é isso. Acho que você falou uma coisa assim que eu fiquei pensando, que acho que é muito forte mesmo. Quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de dar voz, ou quando a gente fala de toda essa todo esse brand que é feito hoje, né, através de mentoria, através das mídias sociais, as pessoas elas criam muito um padrão que para que eu alcance o público que eu preciso fazer igual fulano, igual Beltrano, eu preciso seguir dessa forma. E aí eu acabo sendo uma caricatura de alguém. Exatamente. E não vai funcionar. Não funciona, porque não é você. Porque não sou eu. E as pessoas, elas veem isso, né? Sente porque fica muito. forçado, né? Fica. E aí você pode até atrair alguém, mas vai ser uma persona errada. Exatamente. Porque aquela não é você não vai lidar bem com aquilo, então assim, acaba que não vai fluir. Não vai ter a conexão. Não vai ter a conexão. É por isso que muitas pessoas, eu vejo assim, né? Quando a gente faz lançamento digital de um produto, eu acho que é por isso que muitas pessoas, às vezes, não conseguem o êxito que precisa, porque elas vão atrás de uma coisa de outra pessoa. Eu acho que não é errado você pegar ideias de outras pessoas. É diferente, né? Porque tantas pessoas inspiram a gente, né? Os livros que a gente lê, isso tudo inspira as nossas ideias, até as nossas ideias. Eu acho que não é isso. Eu acho que é quando você quer copiar alguém, né? Fazer o copy de alguém. Isso. O clone de alguém. Não funciona. Não funciona. Porque assim, quando a gente pega ideias com outras pessoas, a gente não pega aquela ideia inteira e leva. Isso aí. A gente pega um pouquinho do que a gente já aprendeu em outro momento, um pouquinho da nossa essência. Eu falo que é uma receitinha de pão. Você junta vários ingredientes, que é o teu repertório, a tua história, aquilo que você ouve de alguém, porque faz parte da sua história também o que você ouviu de alguém. Exatamente. E aí você pega aqueles ingredientes todos e junta ali. E aí é como o pão mesmo, você tem que dar um tempinho para maturar aquela massa, não deixa ali um tempinho para o pão crescer. É o tempo da massa ali descansar, porque assim, às vezes as pessoas sofrem com a criação justamente por isso. Porque quer tudo para agora, eu vou sentar, vou criar e pronto. A geração do fast food, né? E não acontece. É preciso ter essa maturação. E aí você cria uma nova história, uma nova solução a partir de uma conexão que você fez com outros pontos. É verdade. A gente não cria nada do zero, não é uma ideia totalmente minha. Eu pesquei aqui, pesquei ali e eu criei a minha ideia com base em tudo que eu conheço. É verdade. Vai fazer, né, as minhas experiências. A gente olha, né, somatiza muitas vezes coisas da nossa criação, igual você falou, né? Eu olhava assim coisas que eu vi que acabaram te limitando, né? E essa coisa da voz é muito interessante. Eu gosto muito de um texto na Bíblia que fala que nenhuma voz é sem significado. Todas as vozes são importantes. São. E aí a gente precisa aceitar, porque assim como você, por exemplo, eu canto. E eu me lembro que quando houve uma época da minha vida onde pessoas falavam assim pra mim: nossa, mas sua voz é muito fina, sua voz é estridente quando você vai cantar e tal. E aquilo ali quase me paralisou. Faz você repensar, né? Será que eu devo fazer isso mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou... Te causa dúvidas, né? Causa. E às vezes, assim, a gente não está precisando de mais uma dúvida, a gente está precisando de um impulso, né? Então,
ok, se a sua voz de fato não fosse boa naquele momento para cantar, eu acho que o bom conselho seria, vamos fazer uma aula disso, alguma coisa que pudesse desenvolver melhor. Eu falo que eu não sou motivadora, mas eu sou assim, qual é a palavra que eu uso? Ai, fugiu. Eu gosto de impulsionar, inspirar as pessoas, ativar as pessoas, sabe? Acordar, vamos lá, você pode. Às vezes parece um discurso muito viajante, né? Mas é verdade. Mas a gente pode, só que a gente precisa entender que a gente tem recurso aqui dentro, só que a gente precisa acessar. E às vezes acessar não é tão fácil, é igual essa questão de você se autodesenvolver, você precisa se conhecer primeiro. E o autoconhecimento, para você mergulhar a fundo mesmo, às vezes dói. Às vezes dói, mas eu acho que ainda é mais doloroso você não saber, você não se conhecer, você não saber para onde você está indo ou para onde você quer ir. E aí, quando você passa por esse processo, que às vezes assusta, não quero mexer com isso, não quero mexer com minhas crenças centrais, eu cresci assim, eu ouço isso desde criança. Mas vai doer, mas depois disso é tão libertador você saber que você pode, como você falou, se revisitar de tempos em tempos. Ninguém se desenvolve e acabou. Não é um processo que acaba. É uma a gente obra vai passar. Até a gente ficar aqui. Enquanto estiver aqui, a gente vai ter que estar nesse processo. Mas é todo dia, todo dia. Igual você levanta da cama, toma café, escova dente, toma banho, não faz tudo todo dia. É todo dia. Cuidar de você, olhar pra você também tem que ser todo dia. Tem dia que às vezes a rotina foge toda, aí você fica sem almoçar. Ok, vai ter dia que você não vai conseguir sentar, parar pra se enxergar lá dentro. E tá tudo bem. Mas amanhã retoma, não pode desistir. Isso aí, né? Eu acho que há uma disciplina, né, que a gente precisa criar para isso também. Porque a gente cria disciplina para tantas coisas, né? Igual você falou, né? A gente tem que acordar, a gente tem que escovar os dentes, a gente tem que trabalhar, a gente tem... Mas quando a gente tá falando de olhar para dentro, é porque às vezes tem gavetas fechadinhas que a gente deixa fechada. Deixa quieto. Mas aquilo ali é o destrave que precisa. Porque é difícil pra gente admitir coisas que a gente precisa, que não são legais dentro da gente. O feiozinho da gente. Quer esconder, né? Não é? O feiozinho. Ou então, assim, quando a gente pede as pessoas para falarem, me fala uma qualidade sua, um defeito. Quando a gente vai recrutar alguém, né? Eu gosto muito de fazer assim, uma entrevista de recrutamento, onde eu gosto de olhar para a pessoa e conhecer. E saber o quanto a pessoa se conhece, até para ver se ela encaixa dentro do perfil que eu tô procurando. Então, eu sempre pergunto assim, me fala 3 qualidades suas e 3 defeitos. Às vezes, o defeito vem até mais rápido, sabe? Mas não é um defeito... são sempre defeitos que a pessoa fala, mas eu percebo que aquele primeiro que vem, assim, que tá bem latente, que é superficial. Não é aquele defeito, sabe, que você vê que, mexe com a pessoa. Sabe? Que é aquilo que, não, eu quero tirar isso de mim. Eu nunca entrevistei ninguém que fala assim pra mim, eu sou orgulhoso. Todo mundo tem um pouco disso, né? E assim, tem diversas áreas, vários momentos para você se mostrar orgulhoso. Exatamente. Então, em algum momento a gente se mostra assim. Todo mundo tem um pouco de orgulho. Nunca, na minha vida inteira, nunca fiz um processo com alguém que a primeira coisa que... Aí você começa... E a qualidade? Deixa eu pensar na qualidade. Aí você vê que a pessoa também tem dificuldade para admitir as coisas boas que ela tem. Às vezes é mais fácil elogiar o outro do que a si mesmo, né? Do que falar assim, não, eu sou boa nisso. É verdade. E até nos defeitos, eu acho que a gente, assim, os defeitos que a gente carrega, que a gente busca evoluir naquilo ali, transformar aquilo ali, eles também têm alguma função, eles também têm algum significado ali pra gente. Então, até nisso eu falo, a gente tem que se orgulhar de quem a gente é. Mas é o que eu falei, não é... Eu sou assim, ponto. Isso aí. Eu me orgulho de quem eu sou e eu sei que eu posso mudar aquilo que não tá Gabriela, bom. Né? Jorge Amado. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Não é essa Gabriela. Mas é isso, assim, até nessas ferramentas que a gente usa, perfis comportamentais, temperamento de personalidade, traços de caracteres, tem muita gente que se apega a isso para dizer que eu sou assim. Exatamente. É o meu temperamento. Eu vejo muito isso, porque tem muita gente que usa isso para dizer assim, mas o meu teste de comportamento... Diz que eu sou assim, ponto. Eu sou assim, mas não pode. A gente não tá aqui para ficar estagnado.
A gente está aqui para evoluir, para crescer, para melhorar. Isso dificulta muitos relacionamentos, né? Muito. Até porque, assim, quando a gente entende como a gente funciona, não precisa nem querer tanto entender o outro. Se a gente entender da gente, a gente consegue melhorar ao invés de reagir, começar a respirar para depois agir, né? Porque a reação, ela vem no calor da emoção. É verdade. Então, a gente perde muito a razão, a gente perde amizades, a gente perde relacionamentos porque não sabe lidar com a própria reação. Então, assim, eu falo, não é questão de você desenvolver uma inteligência emocional e esconder as suas emoções. Não. Você não esconde, você tem que viver. Elas estão aqui para serem sentidas. Nós somos seres humanos e sentir faz parte de ser humano. Sim. Então, assim, é sentir, mas entender por que eu fico assim, em que momento isso me deixa assim, como é que eu posso lidar com isso a partir daí. Porque tudo a gente pode solucionar a partir daquele ponto. Aconteceu? Tem solução, a gente pode lidar com aquilo de uma maneira diferente. E é olhar, o que eu estou fazendo? Na minha vida foi muito assim. Eu comecei a perceber, em um determinado momento, já adulta, de olhar no espelho e falar assim, cara, eu não estou me reconhecendo mais. Essa pessoa... Você se perdeu. Não sou eu. Exatamente, foi quando eu comecei a buscar. Eu sempre tive muita curiosidade por comportamento humano, desde criança, mas assim, eu não tive um direcionamento. É porque antes, né, a gente não tinha nem tanto acesso a isso. Não tinha, né? Exatamente. Não existiam assim, não existiam tantos conteúdos quanto a gente tem, né? A gente acessava conteúdos na biblioteca, né? Não era, gente, ninguém tá revelando a idade aqui. Mas é isso, não tinha, como hoje, você busca numa hashtag e você encontra um monte de coisa, você só precisa saber qual é a fonte mais segura, né, para você aprofundar naquilo ali. E para você ir em fontes corretas, né, que não vão te levar... Porque da mesma forma que a ferramenta facilitou muito o acesso, também deu acesso a coisas que não era para tá tão fácil, e que podem fazer uma pessoa pirar, né? Exatamente, pode mesmo, porque quando você ainda não tem o conhecimento, assim, não tem o olhar clínico ali para poder diferenciar o que está sendo falado, se aquilo ali é realmente verdade, se tem uma base científica, porque o que a gente fala aqui não é da nossa cabeça, não saiu, não foi inventado. Tem estudo, tem base científica, então é importante também ter essa certeza de que a fonte é segura, né? Mas é muito mais fácil hoje, naquela época não era. Então eu não tinha esse direcionamento e eu não sabia, não pensava que eu iria um dia trabalhar com isso. Mas chega um momento da vida que parece que assim, a gente é pensado e fala, não, agora seu momento é estar aqui, vamos lá. E eu vejo que todas as escolhas que eu fiz, assim, na minha vida profissional, me levaram para onde eu estou hoje, me ajudaram de alguma maneira para hoje eu construir o que eu estou construindo. E a minha vida pessoal também, porque foi onde eu fui olhando e falando, não, mas isso aqui não está funcionando, eu preciso mudar. E aí eu fui buscando recursos. E à medida que eu fui buscando recursos, ferramentas, entendendo, me desenvolvendo, aí eu comecei a pensar, poxa, não é só para mim, eu tenho que compartilhar isso. Parece que a gente quer disseminar assim, né? Começa em casa, aí você... porque quando a gente fica cheia de algo que está mudando a gente... O que a gente quer? Transbordar aquilo, não é assim? Exatamente, quero levar isso para todo mundo. Eu quero que as outras pessoas sintam o que eu estou sentindo, né? Eu quero que essas pessoas também passem pelo que foi bom para mim. Exatamente. Né? Se foi bom para mim, poxa, se eu puder impactar uma pessoa, né? Com certeza. E é o que eu sempre falo, assim, a gente se compartilha porque a gente sabe que realmente funciona, que é bom e que pode realmente mudar a vida das pessoas. E aí as pessoas que se identificam, às vezes a gente nem sabe que está transformando vidas, né? Isso, né? Nos bastidores. E aí, assim, do nada, às vezes você recebe uma mensagem, um telefonema falando que, nossa, me inspirei nisso, eu estou fazendo... É outra coisa. Isso assim. não tem preço, não né? Não tem preço. É muito bom, porque eu acho que isso faz parte da essência com a qual a gente foi criado, né? E eu vejo, assim, o mundo como um organismo só. É verdade. E cada um de nós aqui tem a sua função. Tem a sua função. Eu até falo, independente do que a pessoa faça, do que escolheu trabalhar, ou se às vezes nem escolheu, mas precisa estar ali, né? Porque nem todo mundo escolhe o trabalho pela autorrealização, exatamente. Mas tudo tem a sua importância, tudo. Para o mundo inteiro girar, funcionar do jeito que funciona,
todo trabalho é importante. Todo trabalho. Toda voz é importante. Então, assim, a gente precisa entender esse valor, né? Enxergando esse valor, a gente começa também a fazer com mais amor aquilo que faz. E aí, entender que o trabalho do outro também é importante. Respeitar nunca o trabalho menosprezar. do outro, né? Exatamente. E eu acho que isso muda muito o clima, né? O ambiente, onde você tá, por onde você passa. Verdade. Acho que a gente passa, eu tô aqui com você hoje. Você tá me marcando de alguma maneira. Eu tô te marcando de alguma maneira. As pessoas que estão assistindo estão sendo marcadas de alguma maneira. Aí a gente precisa acordar e já pensar, como eu quero marcar as pessoas que estiverem em contato comigo hoje? Eu quero ser um ponto positivo na vida daquelas pessoas ou eu quero ser um ponto negativo? Exatamente. Então é uma escolha diária que a gente faz também, né? Isso que você falou é muito legal. Por exemplo, às vezes a gente vai em lugares, né? Que você falou que cada papel que é feito é importante. Cada pessoa que desenvolve, mesmo que naquele momento ali, ela esteja num trabalho, desenvolvendo uma função profissional, que é aquilo que ela precisou no momento, ou porque ela não tem estudo, ou porque ela, né? Por exemplo, igual às vezes a gente vai no shopping ou vai no lugar e vê aquelas pessoas que estão na mesa, que estão limpando, que estão servindo, né? E às vezes eu olho para elas, sabe? E eu vejo porque eu sou muito observadora. E eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas às vezes eu sento em alguns lugares assim, tem alguém que vem para tirar ou para tirar aquele prato e tal. E às vezes eu sento e eu fico olhando assim, as pessoas à volta que estão comendo e eles. E às vezes a gente, é como se olham para as pessoas que estão ali servindo, a gente fazendo o trabalho delas, como se elas não existissem, sabe? Como se não fossem alguém que estivessem passando desapercebido. Então eu tenho costume, assim, eu faço questão, sabe? De agradecer, de falar, poxa, obrigado, poxa, sabe? E eu já vi tanto retorno disso, das pessoas olharem pra mim e poxa, de nada, minha filha, de nada, meu filho. Eu falei assim, olha, obrigada que você tá aqui, você é tão importante, porque aquilo que você falou, cada trabalho é importante, mas às vezes a gente mesmo, a gente não olha quem tá do lado. Exatamente. Né? E às vezes a pessoa tá ali já fazendo algo que no momento é o que ela pode fazer, ela precisa estar ali. E nem ela se dá valor àquilo, ela não sabe o quanto que é importante ela tá fazendo aquilo ali. Verdade. Tem duas coisas que eu vou falar sobre isso que você falou agora, que uma eu também tenho esse costume de falar, de dar bom dia, de abrir um sorriso. Eu já ouvi muitas pessoas, o retorno, assim, nossa, mas ninguém fala. Exatamente. E eu assim, já passei muito por isso. Ninguém fala, ninguém dá bom dia, ninguém pergunta com uma delicadeza, assim. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. Eu também. Eu faço questão. E aí, aqui em Teresópolis, eu tô aqui há 1 ano e meio. Então, assim, eu sempre frequento os mesmos mercados, sempre tô nos mesmos lugares. Então, eu chego, parece que eu tô na minha segunda casa. Eu já sei o nome do caixa, já tô. Meu filho fala assim, mãe, você fala com todo mundo. A minha filha fala isso. Ela fala, poxa, você conhece todo mundo? Eu falo, E outra coisa que eu acho muito importante também é o seguinte, as pessoas que estão ali servindo a gente, limpando o espaço que a gente sujou, a gente precisa tratar com mais cuidado, com mais carinho, tá servindo a gente. Olha que maravilha, olha que papel tão importante está fazendo. Digno, né? Não é? Então, acho que tem que ser muito bem tratado mesmo. Não é assim, diminuir, é o contrário. Se a pessoa traz alguma coisa na mesa para mim, como é que eu não vou agradecer? Nossa, você trouxe aqui para mim. Exatamente. Tá me mimando, tá cuidando de mim. Tem uma função, tá sendo paga, é o trabalho dele, mas, cara, tá ali. Tá ali servindo. Não é essa pessoa que tá ali me servindo? Quantas vezes a pessoa vem, né, assim, cabisbaixa, triste, isso muda tudo quando a gente sorri, muda tudo quando a gente percebe, né? Eu acho enxerga, assim, né? Não passa desapercebido. Eu, quando tinha a minha reação lá atrás, antes de eu começar a me trabalhar, a me conhecer, que eu era explosiva de verdade, quando alguém não me tratava bem, a minha reação era também não tratar bem. Aquilo ali virava uma bola de neve, só ia crescendo. Depois que eu entendi que não me tratou bem, eu abro um sorriso, dou um bom dia e mentalmente já estou desejando melhoras. Então a pessoa já muda. E a pessoa não consegue agir daquele jeito. Não consegue mais. Então, assim, você muda o ambiente inteiro. A gente consegue influenciar o clima do ambiente se a gente souber chegar, souber sair sem reagir.
Porque às vezes vai ter uma pessoa que de fato não vai estar num dia bom. Sim. E aí eu penso, nem todo dia eu também estou num dia bom. Seria maravilhoso, mas não todo acontece, dia, né? não acontece, tem dia que eu não estou afim. Mas só que o outro não sabe, ele não vive o que eu estou vivendo. Então, da mesma forma, eu também não vivo o que eu estou vivendo. Por que eu vou querer rebater? Então, eu fui aprendendo assim, e hoje em dia eu sinto que assim, não é só para o ambiente, para o momento, é para a minha vida. Porque quando a gente rebate, quando a gente reage, aquilo ali muda o nosso dia. A gente vê muito isso no trânsito, né, Ju? É. No trânsito as pessoas são enlouquecidas, né? Uhum. Se alguém te corta, se alguém faz alguma coisa, a nossa reação já... Não é assim? É eu acho mesmo. que assim, o maior teste que a gente tem de reação é no trânsito. Teresópolis, então, que tem um trânsito pequeno, né? E meu filho fica rindo comigo, porque às vezes eu faço assim, a pessoa pode passar. Eu paro a rua, porque às vezes a gente vê as pessoas que não atravessam na faixa e tal. Aí eu paro, a pessoa olha pra mim, pode passar. E eu falo, mãe, falei, se deixa, meu filho, a pessoa tá com pressa. E você atravessar ali não vai mudar o seu tempo, não vai... Você deixar a pessoa passar, vai durar o quê? 1 minuto, Né? aquela travessia. Então, não vai mudar nada no resto do seu Mas dia. isso diz muito da gente, do momento que a gente tá, quando as É. pessoas reagem assim, né? Com certeza, porque eu já tive também. Eu acho que isso que eu tô ajuda muito a falando, entender. É aquela coisa, né? O que a gente já teve como bloqueio ali, como dificuldade, depois que a gente supera, fica mais fácil entender o outro, né? Porque a gente já viveu aquilo, a gente sabe, não. Mas eu também já fui assim, cara. E eu sei que se eu fizer o contrário, muda tudo. E muda pra mim, muda não é só pro outro. O nosso dia, quando a gente fica muito reativo, fica muito estressante. Você fica pesado, cansativo, né? Exatamente. E quando a gente começa a aprender a levar a vida com mais fluidez, com mais leveza, parar pro outro atravessar, nossa, que maravilha. Quando eu tô atravessando a rua, também adoro quando param pra mim. Não é? Não é? Então, Faz uma gentileza, né? É isso. E assim, você chegou a dar aula? Você fez normalmente, você chegou aí pra sala de aula? Não fui para a sala de aula, pela questão da voz e da postura, que hoje é o que eu trabalho. Olha só, a minha dificuldade hoje é o que eu estou ajudando as pessoas a vencerem. Porque eu lembro que na época do estágio, eu me formei com 16 anos no ensino médio. Eu era magrelinha, da voz fininha, eu tinha cara, sei lá, de 12. Eu cheguei na sala de aula. Quando eu dava aula para os pequenininhos ainda funcionava, mas quando eu cheguei na época eu fiz estágio numa escola pública de 4ª série e eu entrei e os alunos eram maiores que eu, mas eles não me davam ouvidos, porque eu não tinha voz, eu não tinha postura, eu entrei lá como professora e eu saí de lá decidida a não dar aula mais na vida, porque eu não consegui ter controle ali sobre a situação. E eu não dei aula naquele momento, aí depois eu fiz a faculdade, me formei em comunicação, publicidade e propaganda. Pensei em fazer psicologia na época, mas não entendia por que eu queria fazer psicologia e não fiz. Mas a comunicação também foi maravilhoso para mim. E dali eu entendi que eu amava o ambiente acadêmico. Sabia que eu queria fazer um mestrado, nunca fiz. Nunca fiz o tal do mestrado. E quando foi depois ainda de passar pelo mercado tradicional e tudo mais, quando eu comecei a despertar para o meu autoconhecimento, para o meu autoentendimento, aí que eu fui me direcionando de volta para a comunicação. Só que aí eu comecei a ver a comunicação de uma forma diferente, porque eu já tinha entendido o meu processo até ali. E eu já não conseguia mais aceitar o que eu ouvia de muitos comunicadores, que são só técnicas. Não adianta você desenvolver, você pode dominar as técnicas da comunicação, uma boa comunicação, mas se você não dominar a si mesmo, você trava, você entra em pânico e pavor. Porque a técnica sem a vida não é nada. Não é nada. Então, por isso que eu começo no autodesenvolvimento. A gente vai olhar para dentro primeiro, para depois falar para fora. Primeiro a gente tem que falar com a gente. E aí não adianta você só querer falar, desenvolver uma boa oratória se você não desenvolver a escutatória. Porque as pessoas não querem muito ouvir mais, né? As pessoas querem falar, mais importante que falar, né? E às vezes a gente tá com alguém que precisa falar, a gente está sempre querendo responder, dar resposta, dar direcionamentos. Como às vezes a pessoa só precisa falar, só precisa ouvir. E às vezes a resposta está na própria fala da pessoa. Não é isso? A maioria das vezes. E assim, essa dificuldade nossa de querer ter resposta pronta para as pessoas. Já viu quando alguém vem contar uma história
Você deve ter pegado isso várias vezes. Não, porque eu tô passando uma dificuldade, assim, assim. Aí vem alguém e fala assim, e tu tá passando? Nossa, menina, eu já passei por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí a pessoa não consegue nem expressar. Parece que é uma disputa de quem tá sofrendo mais, né? E é bem isso. Então, assim, a gente precisa aprender a ouvir, que é ouvindo que a gente vai aprender a falar. E o falar nem sempre é dar resposta. Muitas vezes a gente, no falar, a gente só precisa perguntar. Ah, mas você está passando por isso? Mas me fala mais um pouco e vamos desenvolver, porque a resposta está lá, está na própria pessoa. Acho que assim, as ferramentas que a gente precisa, os recursos que a gente precisa sempre estão aqui dentro. Só que a gente não nasce sabendo acessar. Não. A gente precisa trabalhar muito internamente para começar a acessar tudo isso. E quando a gente descobre que está lá, aí a gente meio que se liberta, porque sabe que não depende do externo, depende de mim. O tempo inteiro, Vivi. Essa semana mesmo, eu tive com uma pessoa que estava com um conflito de relacionamento. E aí, né, quando a gente tem um conflito de relacionamento, a gente se coloca numa posição assim, eu fui injustiçado, eu fui ferido, eu fui traído, não falaram assim comigo, eu fui humilhado, não tinha direito e tal. E aí eu deixei, né, falei assim, tá, e qual é o argumento que estão usando contra você? Estão usando tal argumento. Eu falei assim, E por que estão usando esse argumento? Aí a pessoa foi falando, eu falei, então, isso aí aconteceu por quê? Vamos lá, vamos voltar, vamos fazer um filme e vamos voltar à história. Isso tá acontecendo por quê? Desde o início, me conta. Aí a pessoa foi falando, falei, então, isso que aconteceu hoje originou nesse seu comportamento, que veio fazendo assim, assim, assim. Aí a pessoa foi olhando assim pra mim, tipo assim, então, a culpa disso não foi da pessoa? Foi minha, porque eu agi assim, assim, e aí desembocou nessa situação. Porque a gente tem um ponto de vista, né? Doeu, o que a pessoa fez doeu em mim. Mas é o meu ponto de vista. Parei para pensar no que pode ter gerado isso, como essa pessoa pode estar se sentindo, porque às vezes o que me abala não abala o outro. É verdade. E o que abala o outro não me abala. Então, para mim, às vezes aquilo ali que eu fiz não foi nada demais, mas às vezes no outro dói tanto. E a gente não sabe o que se passa no outro, por mais que a gente conviva, que a gente conheça, se a gente não tiver esse entendimento de que cada um funciona de um jeitinho diferente, cada um carrega uma história diferente, a gente nunca vai compreender o lado do outro, a gente vai sempre olhar para o nosso umbigo, o orgulho, o defeito que ninguém tem. O orgulho, o defeito que ninguém tem. Né? Então, assim, a gente precisa também ter esse olhar mais cuidadoso com o outro. Cada um tem a sua história, cada um sabe onde o calo aperta. Eu não uso o sapato do outro, eu uso o meu. Então eu preciso saber que o outro é o outro. E se eu quiser ser tratada do jeito que eu gosto pelo outro, eu tenho que entender como o outro gosta de ser tratado também. Porque não adianta a gente querer tratar o outro como gostaria de ser tratado, porque o outro não quer aquilo. As 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor. Cada um funciona de um jeito. Então a gente precisa, primeiro, entender como a gente funciona. Porque até para ter um bom relacionamento, a gente precisa saber como a gente funciona para comunicar para o outro. Não, eu prefiro que seja diferente. E a comunicação não violenta, né? Não é que você fez isso e eu não gostei. Exatamente. É que, poxa, eu me senti desse jeito quando você falou aquilo. A responsabilidade não é do outro, é minha. Eu me senti assim. Então, assim, a gente saber comunicar, saber como funciona e para realmente se relacionar bem com o outro, também ter essa preocupação de saber como o outro funciona. São mudanças de frases, às vezes, mal colocadas, que vão mudar essa comunicação, né? Com certeza. Eu comecei a ler um livro, não sei se você já leu. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Eu conheço, mas eu nunca li, acredita? Ele é antigo, né? Gente, ele é muito legal. Assim, ele fala da comunicação entre homens e mulheres, né? Mas como a gente está falando de comunicação, fala das diferenças da linguagem. E a forma como a gente pode mudar as frases colocadas, né? Nesse quesito de comunicação, nesse quesito de relacionamento. Porque não adianta, nós fomos criados para nos relacionar. E às vezes as pessoas entram hoje até nessa vibe hoje
do home office ou da linguagem onde eu vou para a internet e eu não preciso me relacionar. Não adianta. Se você entrar nessa caixinha, a gente não vai conseguir ser completo. Porque a gente, em algum momento da vida, você vai ter que se comunicar com alguém. Nem que seja para pedir um delivery, nem que seja para... Você vai ter que se comunicar. Comunicação, aquilo que você falou, faz parte de tudo na nossa vida, né? Com certeza. E assim, como a gente está falando para mulheres, né, especificamente, a nossa geração, você falou que a gente foi feito para se relacionar. De fato, o ser humano precisa de relacionamento. E a nossa geração, ela foi criada para ser a mulher independente, a mulher que não precisa de ninguém. E isso pesa muito, é muito sofrido. Então tem muitas mulheres que não estão dando voz à sua própria voz, não estão sendo quem elas realmente são, porque elas precisam se encaixar nesse papel da Mulher Maravilha. Isso aí. E aí dói, pesa e gera uma série de conflito interno, conflito relacional, conflito de todas as dimensões, porque está tentando exercer um papel que não foi feito para ela. Então, assim, é importante também a gente entender isso. A gente sabe, por isso que tudo é autoconhecimento, né? A gente saber o que a gente quer, para onde a gente vai, como a gente funciona, é fundamental, é básico. E, assim, a minha esperança é de que um dia isso seja cuidado lá na infância mesmo. A gente está descobrindo, a gente está disseminando, e eu ainda tenho essa esperança de que em alguma geração isso já vai estar lá, ó, no aprendizado infantil. Vai ser tudo, a vida vai fluir com perfeição, sem nenhuma falha. Não, porque também a gente precisa das falhas para aprender. Mas assim, eu acho que vai eliminar muitas dores desnecessárias. Algumas dores são necessárias, mas algumas não são. Muitos traumas, né, que eu vejo que muitas mulheres carregam, que foram feitos lá na infância, às vezes a gente vê tanto homens e mulheres, né, que imaturos, porque ainda estão presos na criança interior, naquela idade ali, onde sofreu um bullying, onde sofreu, né, nossa geração nem era isso, mas assim, a gente como mulher, a gente é muito cobrada, né? É cobrada no padrão de beleza, é cobrada, e assim, quando eu lembro você falando que você era muito magrinha e tal, quando você era nova, isso acontecia comigo também, porque eu era muito magrinha e tal, então eu me lembro que quando eu tinha lá meus 12 anos e as minhas amigas já estavam lá com um corpão, todas desenvolvidas e tal. Eu era a Gabrielinha. Eles me chamavam de Gabrielinha. Eu era um mascotinho também, né? Então, assim, a Gabrielinha, pra mim, trouxe tantoinha, sabe? Aí você foi se diminuindo. Tantoinha, né? Quando a gente ia pra aquelas, né? Começava aquela fase de paquera e tal. E, assim, eu era aquela que... Eu era criança, né? Perto das outras. Então, eu não tinha as paqueras que as minhas amigas tinham. Quando a gente ia para aquelas festinhas inocentes que tinham, que botava, né, na casa dos amigos, dança e tal, eu não era escolhida, eu ficava, sabe? Então, isso ia causando em mim tantas coisas que a gente acaba traçando comportamentos errados e caminhos errados pra gente... eu tô aqui. Né? Eu tô aqui. E aí, quando eu cheguei no mesmo nível, vamos lá, de corpo que elas, eu desenvolvi uma reação contrária. Eu queria, né? Eu fiz totalmente o contrário. Eu queria dar uma voz errada. E é aquilo, era brigona, era, sabe? Se alguém chegasse perto de mim, eu era reativa e tipo assim, não, agora quem manda sou eu, entendeu? Agora quem fere sou eu. Agora eu apareci, agora eu tô bonita. Então então olha só quanta coisa a gente carrega. E aí muitas vezes começam as escolhas erradas, de relacionamentos errados que a gente tem, porque a gente foi criada debaixo dessa cobrança. Né? Eu criei o meu filho totalmente diferente, aquilo que você falou, né? Mas hoje a gente vê uma geração de adolescentes e jovens que muitas vezes tem sido levado
para vozes erradas, né, Ju? Você percebe isso, assim? Percebo. Eu tenho adolescentes em casa, né? Então eu trabalho muito isso com eles, porque a minha filha mais nova, a Catarina, ela também é a magrinha, menorzinha da turma, a menininha, enquanto as outras meninas já estão desenvolvendo o corpo, já estão pensando em outras coisas, e ela com aquele comportamento molecona, ela é uma criançona mesmo. Aí às vezes ela vem conversar porque falaram isso, aquilo, que ela é muito infantil. Eu falo, mas minha filha, vocês são crianças têm que ser infantis. Exatamente. Eu hoje ainda tenho o meu lado infantil. Eu ainda gosto também de brincar, de ter meus momentos de só leveza, sem a cobrança da vida adulta. E aí eu procuro mostrar para ela que criança tem que ser criança, ponto. Não pula a fase. Eu explico muito isso para eles. Pular a fase é a maior furada que tem. Porque aí em algum momento aquela fase que você não viveu vai te cobrar. E você vai aí vai estar na hora errada. Aí você já não vai mais poder só ser criança quando você for um adulto. Então seja criança agora. E eu percebo mais ainda porque eu tenho uma proximidade muito grande com as crianças. Porque eu converso, eu ouço muito. Então, os amigos dos meus filhos, eles se aproximam muito de mim. Eu também tenho isso lá em casa. Que foi até o que me levou também. Hoje eu trabalho numa oficina de gestão das emoções para crianças e adolescentes. Que legal! Que foi uma demanda deles. Eles me pediram, tia, eu vejo que você conversa tão bem, você entende tão bem a gente. Aí acompanha o meu Instagram, sabe que eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Então eles começaram a me pedir. E aí eu fui desenvolver para eles. Você é a tia legal. Eu sou a tia legal. Eles falam que eu sou a tiazinha do rolê. Assim. Meu Deus! Porque quando eles não querem marcar, por exemplo, outro dia eu fui pro cinema com 12 crianças. Que maneiro. Tem noção? A minha sorte é que alguns pais ainda resolveram ficar ali pelo shopping, não eram muitos, mas assim, a responsabilidade das 12 crianças eram minhas. A gente se encontrou no shopping, botei todo mundo e fiquei de guarda na porta do cinema pra ninguém sair. Porque eles gostam, e aí às vezes assim, a vida corrida não permite que outros pais façam. Quando eu consigo, eu vou falar, não, pode deixar que eu vou. Lá em casa é assim também. Quando eles querem marcar pra se encontrar, eu pra ficar juntos, é sempre assim, mãe, os meninos estão perguntando se podem vir pra cá. E é ótimo, eu adoro. Às vezes, assim, eu vou pegar na escola e tem algumas crianças que moram perto ali de casa. Aí eu vejo que tá chovendo, às vezes tá muito sol, eles vão a pé, eu falo, entra todo mundo. Às vezes o carro nem cabe, mas tá todo mundo ali dentro, eu vou deixando cada um nas suas portas lá e sigo meu caminho. Eu falo, adoro esse carro cheio, porque eles são tão animados, eles são tão divertidos, a energia vai lá no alto. É verdade. Eu adoro. E aí isso vai aproximando eles de mim também. E como eu tenho essa paciência de ouvir, eu não julgo. Eles falam, aí eu entendo, falo, também já tive sua idade, eu sei como é que é. Eu sei, eu acho que porque eles eu passei muito por disso isso. hoje, né? Porque assim, eu acho que se a cobrança na nossa época era ruim, eu acho que hoje pra eles está muito pior. É, porque os pais estão com medo, né? O tempo todo é muita ameaça, né? Muita ameaça. Então os pais ficam com medo, então querem preservar cada vez mais. Então realmente é bem difícil e ao mesmo tempo que os pais estão cada vez mais preocupados, os filhos estão tendo cada vez mais acesso. Então, assim, é um conflito de geração muito grande. E às vezes a gente quer controlar e você não consegue. Porque a informação, ela chega de todo jeito. rápido. Então, assim, né, Quando a você vê, já comunicação... foi. E aí, por isso eu acho que essa comunicação em casa... É importantíssima. E que muitas vezes a gente, né, não sei se nas suas mentorias você pega aí essa demanda também. Essa dificuldade da comunicação em casa, né? Sempre. Que precisa ser quebrada, eu acho que precisa ser mais aberta. Eu acho que o julgamento atrapalha muito. Eu já fui julgada até pelos meus pais, porque eu paro para ouvir os meus filhos e eu entendo. Quando eles me trazem um problema, eu não rebato com cobrança. Sim. Eu ouço, eu entendo, aí eu oriento. E assim... na minha época não foi assim. Eu também não. Eu tinha medo. Eu tinha medo de falar determinadas coisas porque isso aí. Não ia dar certo. E eles não. Eu quero que os meus filhos, a primeira coisa, deu ruim, fez besteira, corre pra mim. Que te procura. Primeira pessoa que tem que procurar sou eu. Então, se eu julgar, se eu brigar, se eu eles vão criar uma acusar, eles não vão vir falar, vão ficar com medo. Mas eles não podem ter medo de mim. Eu falo, não pode, eles têm que vir a mim. A pessoa que mais quer o bem deles aqui no mundo sou eu. Então, eu não posso me afastar deles. Eles não podem fugir de mim. Eles têm que vir se acolher em mim.
porque aí eu vou dar aquela proteção e falar, tá seguro, agora vamos ver, traçar aqui o plano de ação para corrigir ou para não fazer de novo. Vamos ver o que tá certo e o que tá errado. Exatamente, aqui, né? porque também não pode continuar. Deu errado, fez errado, me comunique e vamos ver como é que corrige isso, porque se eu não orientar, eles vão buscar orientação com outras pessoas e às vezes até amiguinhos que também estão tão desorientados quanto eles. E na maioria das vezes é isso que acontece, porque eles criam essa rede de apoio entre eles. Exatamente. E assim, quantas coisas eu sei deles que os pais não sabem? Já cansei de conversar com as crianças, aí eles falam no final, tia, não fala nada pra minha mãe. É isso, eu sempre ouço isso, tia, não fala nada pra minha mãe. Eu falo, não tô aqui pra falar nada, eu só tô pra te ouvir, fica à vontade, conversa. Mas aí eu oriento também, muito. Conversa você com a sua mãe. E aí eu ensino muito para eles a comunicação não violenta. Em vez de vocês chegarem falando assim, 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 por que não fala desse jeito? Nossa, eles saem tão aliviados. Exatamente. Tudo é a forma, né? Essa comunicação não violenta. Eu acho que isso é a chave, né? As pessoas não entendem o que é comunicação não violenta porque às vezes está tão enraizado essa reação, né? Que a gente tem essa reação que você falou que você tinha, né? E que eu também muitas vezes tive. Tá tão enraizada essa resposta imediata, essa reação a algo que te fere ou algo que conflita com o que você pensa, né? Essa atitude, eu acho que a gente viu muito isso agora nessa época que o Brasil ficou tão conturbado, tão dividido na política, né? Eu vi uma comunicação tão violenta entre as pessoas. Eu acho que independente de qualquer candidato, né? Eu vi as pessoas tão se comunicando de uma forma violenta, agressiva uns com os outros, né? As pessoas não estão preparadas para entender que o outro pode pensar diferente. O outro pode ter um ponto de vista diferente. Por mais que na nossa cabeça o outro esteja errado. Mas eu preciso respeitar, porque eu também não sou a dona da verdade. Exatamente. Eu entendo de um jeito e aí tem a questão dos valores também, Exatamente. né? Isso aqui fere meus valores, então eu não quero, mas isso aqui me atende melhor, então é isso aqui. E pro outro, esses valores aqui que são feridos. Aí às vezes a gente na comunicação violenta quer enfiar na goela do outro. Exatamente. Esses tem valores, que ser assim, né? E quanto conflito isso está causando, né? Eu soube de tantas famílias que brigaram, pais, filhos, de tantos relacionamentos que foram cortados, sabe? Agora, por causa disso, tantos relacionamentos, Ju, assim, sem necessidade, aquilo que você falou. Que poderia ter sido usado uma comunicação não violenta. Exatamente. E aí vai até além, vem no antes. Porque os relacionamentos que foram cortados, acabaram ali por conta dessa divisão com relação aos valores, eles foram construídos sem um conhecer os valores do outro. Porque se soubesse disso antes de construir o relacionamento, não teria esse problema na hora de fazer o voto. É verdade. Sabe? Porque assim, eu não posso escolher, viver, passar o resto da minha vida com uma pessoa que fere os meus valores e vice-versa. É verdade. Então, assim, ali foi a gota d'água, mas a coisa já vinha de antes. E de saber também, né, a gente ter aquela resposta de quais são os valores corretos. Porque às vezes eu carrego valores que quando eu começo a pensar, precisam ser repensados, revisitados. Esses valores aqui vão me levar aonde? Exatamente. Porque às vezes são valores que eu adquiri ao longo da minha vida, com as minhas dores, com as minhas experiências, mas esses valores, eles estão de acordo com quem eu realmente sou, com quem eu realmente quero ser, de acordo com um padrão ético, um padrão moral, que me leva a ter uma vida melhor, uma vida mais leve. Com certeza. Né? Porque às vezes são valores que eu adquiro, por exemplo, se a gente fosse olhar o nosso passado, aquela coisa toda, aquilo que a gente já sofreu, valores de senso de justiça, de uma rebeldia, porque assim, eu era muito justiceira, sabe? Eu era muito assim, aquela pessoa que, gente, eu vou querer mudar o mundo, porque, né, defender os fracos e os comprimidos, sabe? E em prol disso, muitas vezes a gente, por causa dessas dores, a gente acaba adquirindo valores que não são aqueles que realmente vão trazer paz, vão trazer benefício. Então, é muito complexa a comunicação, né? Com certeza. Quando a gente está falando desse âmbito. E você veio para cá 1 ano e meio para a cidade. Tem 1 ano e meio que que eu te tô trouxe aqui. para cá?
segurança, clima. Eu amo esse clima de Teresópolis. Você é carioca? Das montanhas. Sou. Eu passei a maior parte da minha vida entre Niterói e Itaboraí, mas com vida profissional no Rio. Então, assim, eu ficava nesse meio de caminho e ia muito para São Paulo também. Cheguei a trabalhar em São Paulo há algum tempo. Então, assim, eu sou da cidade grande, mas com aquela raiz ali, com aquele pezinho no meio do mato. No meio do mato. Gosto do mato, gosto de ficar num lugar mais tranquilo. Hoje em dia eu vou para os grandes centros, aí eu sinto uma saudadezinha, mas é aquela saudade, poxa, gosto disso aqui também, mas a minha vida é lá. Então eu vim para cá porque justamente eu tô com adolescentes em casa e lá embaixo eles não tinham muita autonomia, não. Tudo dependia de mim. Eu falei, não, eu quero meus filhos livres. Tudo muito distante lá, né? Tudo é um trânsito que demora. A escola que às vezes fica a 3 quilômetros de casa tem que sair com meia hora, 1 hora de antecedência. Então, assim, eu busquei um lugar mais tranquilo para que eu pudesse dar autonomia para eles, para ver eles crescendo e se desenvolvendo, porque nesse 1 ano e meio eles já se desenvolveram muito, assim, eu fiquei chocada com a transformação, porque tiveram mais liberdade. O meu filho está agora com 16 anos. Ele vai para a escola andando, vai sozinho. A Catarina, que está com 11, vai com ele, volta com ele. Eu só levo e pego se estiver ou muito quente ou chovendo. Fora disso, eles que se virem. E assim, eles estão crescendo, desenvolvendo muito com isso. Isso foi uma mudança também para você, né? Foi. Para mim, nossa. Eu até falava assim, eu acho que as crianças vão sentir e tal. Chegaram aqui, se adaptaram muito rápido. Aí eu que fiquei meio assim, né? Porque a gente também carrega muito, né? Do que a gente via acontecer lá embaixo. Aí chegou aqui, eu ainda fiquei meio que travada, mas depois fui soltando eles foram gostando. E isso ajudou muito até no desenvolvimento da comunicação. Porque antes, como sempre estavam comigo em tudo, eu acabava resolvendo tudo. E aqui eles precisaram aprender a se comunicar, porque agora eles que fazem as coisas deles, então eles começaram a desenvolver isso também. Eu achei ótimo. E aí o clima, a proximidade com o Rio, assim, eu fui traçando alguns fatores que eram importantes para mim, para poder escolher para onde ir. E aí Teresópolis ganhou disparada. Ganhou disparada, assim, não teve nem muito o que pensar. Aí a gente veio. Sim, sem dúvidas foi a melhor escolha que eu fiz. E assim, quando você pega uma pessoa, né, nessa mentoria hoje, que você faz do brand de uma pessoa, você primeiro, você leva a pessoa a se conhecer, é isso? Como é que você desenvolve, assim, a marca de uma pessoa? Então, eu começo a partir da própria personalidade, porque eu trabalho com marca pessoal, né? Então, eu acho que tem que refletir muito do que é a pessoa mesmo, porque para ver essa conexão que a gente falou, então ela não pode criar um personagem, porque o personagem fica pesado, cansativo e não conecta. Porque você sustentar uma coisa que você não é difícil demais. Então, eu trago ela para esse olhar para dentro. O que você quer? Qual é a sua visão de futuro? Aí eu começo a fazer umas perguntas, assim, que às vezes elas nunca pararam para pensar. A maioria não tem visão de futuro, Não né? tem. Então começa a desenvolver. Eu faço visualizar, sentir cheiro, sentir frio, sentir calor. O que estiver passando pela cabeça dela, ela tem que trazer para as emoções, para a sensação mesmo. Então eu desperto várias sensações ali na nossa conversa para poder começar a virar essa chave. Para a pessoa começar a olhar assim, realmente, eu nunca parei para pensar sobre isso. Como é que eu quero entender o que é o meu trabalho, qual é a minha proposta? Eu não estou entendendo o que eu quero de fato, quem eu sou, qual é a minha visão de futuro. Então eu começo a fazer, aí eu trabalho com temperamento de personalidade, perfil comportamental, tudo. Olha para dentro e descobre um monte de coisa. E aí agora o que você quer assim de você transferir para sua marca? Porque a gente também acaba não comunicando tudo. É verdade. São várias facetas. Cada situação a gente tem que usar uma para poder desenvolver a comunicação naquele momento. Então, eu trago assim, primeiro você se conhece, agora de tudo que você é, o que você quer transferir para sua marca. E aí a gente começa a trabalhar em cima disso. Aí eu pego do perfil comportamental e venho para a marca trabalhar arquétipos, que arquétipos comunicam também muito bem. E aí a gente começa a traçar ali um universo de marca, com elementos, com jargões, com tudo. Comunicação verbal, não verbal. Aí pega aquilo tudo ali e dentro daquilo a gente vai trabalhar a marca. E aí às vezes parece assim, poxa, mas aí você limita? Não, ali é o contrário, é para te libertar. Porque aí você não vai comunicar coisas muito diferentes
e confundir o seu público, porque você tem ali o seu universo de marca. Dentro daquele universo de marca, você faz a sua comunicação. Vez ou outra, vou trazer uma nuance de outra coisa? Vou. Fato que a gente também tem aí as nossas várias facetas. Sim. Mas você já sabe o que é mais forte ali em você. O que você mais quer comunicar. E aí isso você repete. Porque comunicação na marca, para você conseguir colocar fixo ali na mente do seu cliente aquilo que a sua marca você precisa repetir, falar várias vezes. E muita gente tem medo. Tô repetitiva, tô chata. Porque você sabe, você olha todo dia o seu trabalho. Esquece. Mas a pessoa esquece. Chega gente nova que não viu e não vai ficar lá olhando tudo que você já fez anteriormente. É verdade. Então você precisa repetir. E aí eu vou trabalhando assim, por etapas. São módulos, né? O primeiro módulo é só você. O segundo módulo é só você aperfeiçoada. E aí depois a gente entra com a marca. Mais ou menos assim, quanto tempo mínimo? 4 meses, mas quando eu trabalho com as imersões, aí são 4 encontros de 9 da manhã às 7 da noite. O dia inteiro? É um dia, Imersão Caju. mesmo, você mergulha. Um dia, Caju. 4 dias. Aí eu faço geralmente fim de semana, 2 finais de semana, sábado e domingo, outro sábado e domingo, até a gente finalizar. Mas aí eu vou dando o suporte também. Aí o suporte dura 1 mês aí pra gente conversar e ir tirando as dúvidas. É bem bacana, assim, eu gosto de ver a reação, sabe, das meninas, elas se descobrindo ali, caramba, mas eu nunca tinha pensado nisso antes. E aí eu vou acompanhando, eu vou vendo. Aí vou lá, faço um elogio, nossa, gostei disso aqui que você fez, hein? Tá se soltando, tá se comunicando cada vez melhor. Porque isso também ajuda, tá dando certo. Aí elas falam, minha prof tá dizendo que tá bom, então eu vou continuar. E continua, porque tem muita gente que faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro. Pô, não tô vendo o resultado. Não vai ver ainda, vai ter que fazer mais. É por causa do imediatismo, né? Você quer porque uma mudança assim, né? A internet traz tudo muito rápido, então a gente se acostumou a ter tudo muito rápido, né? Até aqui, a gente está conversando, tem gente que não tem mais essa paciência de sentar e conversar. Tudo tem que ser rápido porque eu tenho compromisso, então parece que a vida da gente no dia a dia funciona igual feed. Passa. E não é assim. Não é assim. Não é, a gente precisa acalmar, sentar. E você vê que fazer. As pessoas que conseguem fazer essa virada de chave, que tem consistência, são as pessoas que entendem o poder da paciência, né? De saber esperar o tempo para todas as coisas, Tudo né? tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. E você tem, assim, uma história que tenha te marcado de alguém que você viu, assim, que caraca, isso foi demais, assim? Cara, eu tenho algumas, mas eu vou falar em especial aqui hoje de uma que tem mexido muito comigo, que tá muito presente aqui, sabe? Que é a Simone. A Simone eu conheci há pouco tempo, mas eu fico vendo, assim, a luz que ela traz e cada encontro que a gente tem, que a gente fala de um assunto, que ela vem como aprendiz mesmo, sabe? Ela senta e ela fala, mas isso que você falou, e eu acho isso assim. tão bacana, porque assim, a gente tem que se colocar de fato no lugar de aprendiz. Tudo que a gente vive tá ensinando alguma coisa pra gente. E aí eu tenho visto muito isso nela. Eu falo, cara, você é iluminada, porque ela chega com aquele sorriso, brilha, né? Acende o lugar, né? O lugar e se coloca nessa posição. Eu falo, cara, isso é muito bacana, porque às vezes, assim, a gente tá querendo tanto ensinar, falar. Esquece, como eu falei, a gente aprendeu e a gente quer compartilhar, mas às vezes a gente se coloca só no lugar de estar ensinando. Isso aí. E sempre a gente está aprendendo também. E eu acho isso muito bacana. E aí eu tenho aprendido muito isso também com ela ultimamente, porque assim, como a gente está dentro do circuito do conhecimento, a gente está sempre nos lugares comuns ali. Aí eu fico observando esse comportamento dela de caramba, ela anota tudo, tá sempre anotando. Ela fez isso no dia que eu dei a minha palestra. Ela, poxa, Gabi, isso é legal. Gabi, isso tem que levar. E isso, né, eu acho que essa coisa da gente também saber que por mais que a gente tenha um conhecimento em determinada área, a gente não tem conhecimento de tudo. Não tem. Eu preciso do seu conhecimento, então eu preciso sentar. Quantas coisas você tá falando aqui que eu já tô assim, pensando, acho que eu preciso fazer uma mentoria de marca pra mim. Acho que eu preciso, sabe? Eu já penso assim, acho que eu preciso, né? Porque a gente precisa. Que traz algo novo. E às vezes, eu acho que bem interessante nela também, é que às vezes ela traz algo novo para aquilo que a gente fala. Porque, por exemplo, eu falo tanto daquilo que para mim é normal e eu não vejo nada de
grandioso no que eu tô falando. Aí ela fala assim, poxa, mas eu aprendi isso com você agora. E aí eu falo assim, cara, realmente isso é importante. Mas pra mim já tava tão natural ali que não tava dando tanta importância. Aí quando vem com o olhar de fora, fala, poxa, aprendi isso hoje com você. Como é que tá sendo pra você, assim, esse projeto? Porque nós hoje estamos nesse projeto, né? Mas como é que tá sendo pra você, assim, pra mim entrar no circuito do conhecimento? Para mim é maravilhoso. Eu me senti assim, muito privilegiada, porque é uma riqueza de conhecimento mesmo, de sabedoria, de trazer, porque é muito dessa coisa da experiência. Sim. Não é eu entrei numa sala de aula, estudei isso e vou compartilhar isso. Não. É o que eu vivi. E isso traz pra gente mais do que conhecimento, isso traz é autoridade, sabedoria. Né? Isso é verdadeira autoridade, não é uma técnica porque só. Eu vivi aquilo, então eu tenho propriedade para falar do que eu tô falando. E aí eu acho que é muito mais interessante até do que uma aula. É verdade. Uma aula em si. Se torna legítimo, né? E aí eu acho muito bacana porque eu também acredito que a gente tem que compartilhar. A gente não pode reter, guardar. Não faz sentido. Aprender, viver e guardar, qual o sentido disso? Se eu não compartilhar com o mundo, né? Então, eu acho muito bacana, assim, o projeto é lindo demais. E ali a gente conhece outras pessoas que têm outras histórias que eu não sei como que eu conheceria se não fosse através desse circuito. Essas conexões são, né, têm sido muito importantes, né? Muito mesmo. E até os próprios palestrantes que estão ali se desenvolvendo, que às vezes nunca fizeram um trabalho assim. Eu acho lindo isso, sabe? Aí vão e fazem lindamente. Falo, nossa, que maravilha. Eu acho que isso também tem me marcado muito. É muito bacana. Então, eu me sinto privilegiada de estar nesse grupo. Deus que vai conectando, né? Muito lindo. E assim, eu queria que... Olha só, a gente já sentou aqui. A gente já tá com 1 hora nesse podcast. Eita, olha. Passo voando. Voando, né? Mas é porque assim, né? Quando a gente vai falando da vida, a gente vai... Não é só uma técnica, né? Nossa missão aqui não é uma técnica, não é um podcast que é uma coisa assim, né? Mas é a gente compartilhando, né? Ideias e falando, e com isso você tá falando um pouquinho da sua missão. Do que você adotou como missão de vida, né? Porque não é só um trabalho, é uma missão. Né? E de gerar vida em outras pessoas, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem olhando para aquela câmera ali que eu te mostrei. Uma mensagem para quem está vendo a gente hoje, porque embora o GabiCast hoje, né, ainda está só com mulheres, em breve vai ter GabiCast homens. GabiCast para todo mundo. Para todo mundo. Mas eu queria que você deixasse porque tem muitos homens que estão vendo, tá? O nosso podcast. Eu recebo mensagens. Se você deixasse uma mensagem para os dias que a gente vive, sabe? Dessa importância de saber se comunicar melhor. O que eu tenho para dizer, assim, que me vem no momento, para essa comunicação, é a gente assumir a nossa responsabilidade sempre em tudo. A gente vive momentos difíceis, desafiadores, mas a gente olhar para trás, não só na nossa história, mas na história da humanidade, sempre existiu. Os desafios, eles sempre existiram. A vida nunca foi linear. As pessoas, às vezes, enxergam o momento presente, nossa, está tudo muito difícil com relação à política, seja lá o que for, economia, está difícil, mas sempre tiveram outras dificuldades e a gente só esqueceu. Deixou passar. Então, se a gente conseguir assumir a nossa própria responsabilidade diante disso tudo, diante da nossa própria vida, a gente consegue levar com mais leveza tudo isso e, de fato, traçar o caminho que quer seguir e seguir. E mesmo que lá na frente precise mudar, muda também. Mas, assim, é assumir que a gente tem um papel muito importante. E isso ajuda muito na comunicação. Porque se eu entendo o meu papel como comunicadora, se eu entendo o meu papel como ser humano, eu consigo me comunicar melhor, porque eu sei que nem tudo depende do outro, mas na maioria das vezes depende de mim. E quando eu assumo a minha responsabilidade, não tem como eu trabalhar com acusações, com julgamentos, com culpa, porque eu sei do meu papel ali, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, se a gente começar a olhar pra gente, entender que a gente tem responsabilidade mesmo com isso aqui, a gente não está aqui de passagem, a gente está aqui para fazer uma diferença,
isso flui em todos os sentidos, tanto na comunicação profissional, como em casa, como consigo mesmo, que a gente precisa também, a gente precisa olhar para dentro, comunicar com a gente, comunicar com o nosso espiritual. Tudo isso depende da gente. É só assumir a nossa autorresponsabilidade. Que coisa linda. Poxa, gente, que alegria poder conhecer você. Eu tô muito feliz também, adorei. Ficaria aqui hoje o dia inteiro conversando. Eu vou fazer assim o final de semana só com a Ju, diversão, 4 dias. Aí quando passar o final de semana a gente fala, agora vamos trabalhar? Porque a gente já conversou. Mas assim, né, eu sou muito grata, né, por cada mulher que tem sentado ali. Nossa, como eu tô crescendo, sabe? Eu fiz o GabiCast, né, essa missão de poder dar voz para as pessoas, mas eu tô recebendo tanto. E eu queria muito agradecer, sabe, você ter aceitado esse convite através da Simone, né, que tem sido essa conectora de pessoas, né, que tem nos conectado aqui. E eu queria muito, Ju, agradecer a sua presença aqui. Eu agradeço também a oportunidade, sabe, de estar aqui, o convite, você me receber aqui sem nem me conhecer. Eu fico muito feliz de poder estar aqui mesmo. Eu espero que essa nossa conversa desperte alguma coisa em alguém. Tenho certeza. Não vou dizer que vai transformou tudo de um dia para a noite. Não, vai ter um processo pela frente, mas só o despertar. Eu tenho certeza disso. Eu acho que é fundamental. Tenho certeza disso. Fico muito feliz. Né? Então, assim, primeiro de muitos, né? Vamos colocar primeiro de assim, muitos, com certeza. Muito, né? Porque a gente tem muito assunto para conversar. Não tem uma pessoa que não sente aqui que não começa a fazer parte da minha trajetória, sabe? Todas as pessoas que vêm pra cá são pessoas que Deus tem colocado para gerar histórias, né? E para se conectar comigo e a gente conectar com o mundo. Então, muito obrigada, pessoal. Tenho certeza que vocês vão amar. Procurem a Ju, o endereço dela vai estar aí, né? Se você precisar de alguma ajuda, quiser entender melhor você, a sua comunicação, conforme vai estar passando, o Instagram dela está passando, ele tem certeza que você vai... Se eu tô aqui olhando para ela, a gente já fica assim apaixonada, você também vai ficar. Então procurem ela, né? Sigam ela, façam mentoria com ela, né? A gente está aqui também para divulgar o trabalho dos nossos parceiros. A gente tem muita gente que está sentando aqui que faz mentoria, mas vai ter aquela pessoa que você vai falar assim, poxa, né? A gente tem pessoas específicas que Deus coloca na nossa vida. Verdade. Né? Então, assim, prestem atenção, peçam ajuda, não fiquem sozinhos, porque Deus tem colocado pessoas nesse tempo, como a Ju e como tantos que têm sentado aqui, que podem oferecer para você uma oportunidade de desatar, de ativar, né? Isso aí. Vamos olhar pra lá, dar beijinho? Beijo, gente. Até a próxima. Tá bom? Fiquem com aqui, Deus. Né? Eu tô aqui, Fiquem com Deus. Beijo. Beijo.